Muito bem, aqui é a professora Marlete. Nós estamos falando de um conteúdo da administração de marketing. Eu peguei aqui do livro do Kotler e do Keller. E aí, aqui a gente está falando sobre a segmentação, está no capítulo 8, nesse livro aqui. E a gente vai falar então das principais formas de segmentação. Lembro que as segmentações elas podem ser feitas e divididas em alguns blocos que os autores colocam: geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. E eu vou dar alguns exemplos para ajudá-los a entender essa teoria, né, para poder fazer os exercícios e também nos projetos que vocês vão desenvolver, vocês vão utilizar esses conceitos, tá bem? Então vamos lá. Primeiro tipo, então, de segmentação é por região, né, que eu posso fazer. Eu posso dizer assim, eu vou vender roupa de lã na região das montanhas mais altas. Aí, se a gente pensar na região de Caraguatatuba, eu vou vender em Campos do Jordão, né? E vou oferecer os biquínis nas regiões, né, que são mais quentes, principalmente nas regiões litorâneas. Então, eu vou vender biquínis e roupas mais leves, por exemplo, numa região como Caraguatatuba. Então, seria uma forma de segmentar. Eu poderia dizer também, olha, vamos vender cajá, é uma fruta típica do norte. A gente já não tem interesse no sul e sudeste muito por essa fruta. A gente não tem o paladar, quase não experimenta, quase não tem o consumo de uso, né? Então, são formas de você segmentar, né, para essa região, né? Você pode falar de produtos que são típicos do sul, né? A gente tem o tererê, que é típico do Mato Grosso. Você tem o chimarrão, que é típico da região sul, onde é mais frio, né? Então, isso são formas de você, olha, esse produto vende mais naquela região, vende menos naquela região, né? Isso são formas da gente segmentar o produto, tá? Eu lembro quando meu pai e minha mãe foram para o Nordeste, eles foram para Porto Seguro. Chegou lá, judiação, gente, nunca tinham saído, convenci eles a irem. E aí chegou lá, começou a chover. Gente, aquele lugar não chove. Então eles entravam na loja e falavam assim: por favor, eu preciso de um guarda-chuva. Não, a gente não vende guarda-chuva. Gente, tô precisando de um guarda-chuva, né? Eles andando na chuva, lá no centro da cidade. Não, aqui não vende guarda-chuva. Aí, no finalmente, depois acho que da 10ª loja, eles falaram: mas eu não tô entendendo, gente, eu não consigo achar guarda-chuva. Aí o dono da loja falou assim: então, a gente não vende guarda-chuva porque aqui não chove. Vocês vieram trazer chuva, faz não sei quanto tempo que aqui não chove. Então, quer dizer, pra lá não chove. Agora, por exemplo, Caraguá tá sempre chuva, né? Então, com certeza, pode vender muito guarda-chuva em Caraguatatuba, tá bom? Certo? Bom, eu também posso segmentar com relação ao porte da cidade. McDonald's, eles colocam, por exemplo, a loja para vender lanches quando eles têm mais de 150 mil habitantes. Tanto os habitantes da cidade como os habitantes flutuantes. Habitantes flutuantes? O turista. Então, a cada 150 mil habitantes, eles colocam um ponto de venda. Já sorvete, por exemplo, aquele quiosque do sorvete, quando eles têm um fluxo maior de 80 mil habitantes, aí eles colocam aquele quiosque do sorvete. Senão, eles não colocam. Então, eles já têm um estudo. Qual é o tamanho da cidade, qual é o porte da cidade, que suporta essa quantidade de pessoas. Ok? Também posso falar da densidade, né? Hoje em dia a gente não fala mais suburbana. Urbana, comunidade, rural, né? A gente pode dizer assim. Então você pode, de repente, vender um produto que é específico para quem mora no sítio. Aqui no interior a gente fala no sítio, né? Irrigação. Quem usa mais é o pessoal do sítio, né? Quando tem a época muito seca, o pessoal compra as coisas para poder irrigar suas plantações. Mesmo quem tem plantação, que é coisa pequena, né? Que aquelas, como é que se fala? Aquelas chácaras, aqueles pequenos sítios familiares, subsistência, mesmo assim, estão colocando a irrigação, que é uma forma de não perder a produção, né? Bom, então também posso dividir por área, norte, sul, né? Que nem Caraguá. Isso aqui vem de lá, fica no norte, né? Fica lá no sul, a gente fala costa norte, costa sul, né? Então você pode ter produtos que são específicos para uma área ou para uma região e não para outra, né? Eu posso, por exemplo, montar minha padaria na costa sul, ou então montar minha padaria para atender a população da costa norte, ok? Tudo bem? Então, essa daqui é a geográfica. E demográfica?
então, aqui eu já dei um exemplo no vídeo 1, falando com questão da idade, né? Eu vou fazer o meu produto específico para uma idade. Eu poderia também usar o exemplo, vou vender, o que eu vou vender? Caderno? Hoje em dia quase ninguém usa caderno, mas eu poderia falar, né, caderno, né? Porque caderno ainda as pessoas precisam fazer anotações. Se estiver fazendo aula com a professora Marlete, está sempre precisando de caderno para fazer exercício, né? Então eu posso ter a capa do caderno, né? A capa do caderno, quando eu coloco lá coisas de jogos, vai interessar para um público diferente se eu colocar a capa, por exemplo, com coisas de rock, com, né, desenhos aleatórios, então com desenhos meigos de coração, animais. Então tudo isso é uma forma de eu segmentar. Posso segmentar pela idade. Também pode ser pela ocupação, mas a ocupação eu falo daqui a pouco, né? Mas no caso do caderno, então eu posso segmentar assim pensando na idade. Podia falar de tênis, né? A gente tem o tênis para criança, bebê, agora tem tênis até para bebê. Bebê, criança, adulto, jovem, né? O idoso, e aí você vai colocando. Para quem corre, tem amortecedor. Para quem joga basquete, é mais macio. Para quem tem problema, precisa de alguma, né, palmilha específica, e aí vai, tá? Também posso segmentar pensando no tamanho da família. O que é o tamanho da família? Eu vou pensar como que é aquela família, né? É solteiro? É jovem? É casado? Tem filho? Não tem filho? Como que é, né? Tanto que o Kotler, ele faz isso, e eu vou falar depois no arquivo, dá para vocês olharem, que são produtos específicos para esse público. Se ele é jovem, ele vai gastar o dinheiro só com ele, né? Se ele é solteiro, é uma coisa. Se ele é jovem casado sem filhos, então a grana é para ele, para a esposa, né? E mexer na casa, viajar, passear. Mas se ele é jovem, casado e tem um filho, com menos de 6 anos, o foco já começa a ser dos filhos. E por aí você vai modificando o comportamento e pensando nesse público, tá? Tanto que você pode observar que algumas propagandas que são específicas para as famílias que têm filhos pequenos aparece lá. Papai, mamãe e o filho pequeno. Ainda a gente tem muito essa projeção nas propagandas da família tradicional, que papai, mamãe e os filhinhos, tá? O sexo, né? O sexo é sempre masculino e feminino, né? Agora, se você falar aqui opção sexual, então você pode ter outras, né? Pode colocar outros itens aqui. A renda, né? A gente usa muito a ABEP. Eu vou ensinar para vocês sobre a ABEP, para vocês aprenderem, né? O que é, como faz, como você pode fazer a tabulação, pode fazer a segmentação e pode fazer o cálculo do poder de compra da pessoa, para você ter uma ideia de quanto a pessoa ganha. Por quê? Se eu vou fazer uma pesquisa, né? E aí coloco um aluno bem bonito para perguntar para uma menina bonita. A menina quer impressionar, ela vai dizer que ela ganha bastante, né? Então ela pode mentir, né, sobre o ganho dela. Pode ser o contrário também, uma menina bonita perguntando para um moço bonito, ele vai dizer que ele tá desempregado? Não, ele vai dizer que ele tá ganhando aí uns 2, 3 mil, né, para impressionar a menina. Então por isso que a gente usa, né, o poder de compra da ABEP para poder tirar o perfil da classe social, tá bom? A ocupação, então, profissional, técnico, gerente, funcionário público, empresário, funcionário, escritório, vendedor, artesão, supervisor, operador, agricultor, aposentado, estudante, dona de casa, desempregado. Cada um deles vai ter, eu posso segmentar e oferecer produtos específicos para eles, né? Por exemplo, um artesão. Se eu pegar um artesão e ele fizer mexer com conchas, cola, não adianta para eu vender alguns produtos para ele que ele vai não se entender, não vai se interessar. Eu tô com uma fábrica aqui do que, meu Deus? Sei lá do que eu tô de fábrica, de papelão. Ele fala assim: "Não, eu não uso, eu embalo aqui no plástico e pronto". Não, mas olha, o meu papelão é maravilhoso. Ele vai falar assim: "Olha, muito obrigada, mas eu não faço uso". Não tem interesse, né? Mas se eu oferecer algum tipo de cola, algum tipo de concha, algum tipo de material para esse artesão fazer o material dele, ele vai gostar, né? Se eu pensar num aposentado, ele tem necessidades específicas, tanto que você liga a televisão e aparece produtos que são específicos para o aposentado,
pro idoso, né, na televisão. Estudante, por exemplo, agora com essa questão, né, que a gente está passando, né, em função da pandemia e tanta coisa, então você precisa ter computador, precisa ter memória, precisa ter celular, mas principalmente precisa ter internet, né? Faz muita falta, né? Então, você tem produtos que são específicos, que eu posso estar segmentando para oferecer para eles. Ó, dona de casa, olha só o que eu inventei agora, dona de casa. Esse produto aqui, olha, você limpa muito mais fácil a sua casa. Olha só para você limpar o seu fogão. Você viu que agora aparece algumas propagandas que aparece o marido e a esposa e o marido está limpando o fogão enquanto ela arruma a cozinha e ele está usando algum produto que ele só espirra, passa o pano e o fogão fica absolutamente limpo. Nossa, gente, esse produto deve ser maravilhoso. Não encontrei até hoje, tá? Mas dizem que é muito bom, né? Então, é um produto específico para quem está limpando a casa, para quem está limpando o fogão. E eu mostro isso na minha comunicação, ok? Também posso pensar no grau de instrução. Ah, é para alguém que tem um ensino fundamental ou menos, ensino médio incompleto, completo, superior, incompleto, superior completo, não importa, né? Eu posso, de repente, oferecer livros, por exemplo, para quem está no ensino médio incompleto, ele precisa ler livros para o vestibular, por exemplo. Então, tem alguns produtos específicos para ele. Né? Pode ser que quem está fazendo o curso superior aqui, ele precisa de uma calculadora HP, por exemplo, científica, para fazer os cálculos da disciplina de matemática financeira. Ótimo, então eu vou precisar dela aqui. Né? Então vai ser específico para esse público. Pode ser que quem está no ensino médio não tenha interesse nessa calculadora. Talvez quem está fazendo o ensino médio incompleto esteja fazendo o curso técnico no IFE e precise da calculadora para fazer as contas de matemática financeira. Isso se ele não tiver o Excel, porque o Excel também faz as contas. Mas enfim, tá bom? Também posso segmentar em função da religião. A gente tem alguns produtos específicos, por exemplo, os católicos, né, que, por exemplo, rezam o terço, por exemplo, eu posso vender terço. Já é diferente para algumas religiões que, por exemplo, usam roupas longas, as mulheres usam os vestidos longos, outros que usam, né, todo o rosto coberto. Então, são produtos que eu posso oferecer especificamente para esses públicos, tá? Também posso segmentar em função da raça. Né? O autor coloca aqui a raça branca, negra, amarela, vermelha, né? Então, eu também posso segmentar. Por exemplo, a primeira empresa que fez maquiagem específica para pele negra foi Avon. A Avon, no seu catálogo, foi a primeira que falou, olha, eu tenho um produto específico para pele negra. Antes a gente não ouvia falar disso. Né? Então, a amarela é o que eles chamam do chinês e o vermelho, né, que esse livro aqui é americano, eles chamam que são os índios. Ok? A geração. Bom, isso aqui vocês vão aprender, já podem ter aprendido em administração, mas também vão aprender na disciplina de comportamento, né, disciplina de RH, gestão de pessoas. Então, eu também posso oferecer para um produto específico para a geração. Por exemplo, quem nasceu depois, ou melhor dizendo, no século XXI, tem mais facilidade com os produtos tecnológicos do que quem nasceu no século passado. Então, eu posso oferecer alguns produtos específicos para essa geração que já nasceu conectada e a geração que não nasceu conectada, de repente, eu preciso oferecer curso para ele aprender a se conectar. Né? Também posso segmentar pela nacionalidade. Como que a gente faz pela nacionalidade? No Brasil, a gente tem, né, uma classe social, uma grande comunidade que a gente tem japonesa, tem lá em São Paulo, né, no Ipiranga, não é no Ipiranga, no Liberdade. Italiana, vocês podem procurar, né, tem uma cidade de Pedrinhas Paulistas aqui, que eles têm até o portal, um pórtico imitando. Tem a colônia alemã, a gente tinha a mais forte aqui na cidade de Cruzália, ela agora não é tão forte. Francesa, inglesa. A gente tem a japonesa numa cidade que chama Pompeia. Eles fabricam alguns produtos e eles têm uma cultura muito forte. Então, eu tenho alguns produtos que são específicos, que esse público gosta mais. E eu posso oferecer esses produtos para eles, né? Ok? O japonês gosta muito dessa questão de peixe cru,
né, essa alimentação, né, mais rica em frutas, legumes e verduras, então eu posso oferecer mais para eles. Ah, os italianos, eles já gostam muito de massa, de molho de tomate, de vinho, então eu posso trabalhar com específico, oferecendo para esses produtos para onde está essa população. A classe social, a gente vai falar quando a gente estiver falando com a BEP, tá bem? Eu vou fazer um break aqui para começar o vídeo 3, faltando aqui então a psicográfica e a comportamental, porque já 15 minutos.